Vamos contar um pouco a história da mecânica, não toda ela, até Newton. Por quê? No ensino médio estudamos a mecânica. Porque no ensino médio estudamos a mecânica newtoniana. Ora, eu sempre coloco o início da mecânica aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, como sendo um marco na história da mecânica. Poderíamos colocar o início aí, portanto. Por quê? O que aconteceu de especial nesses anos, né? Ora, temos aqui as pirâmides, famosas pirâmides, né, do Egito, né? Quéops, Quéfren e Miquerinos, né? A pirâmide de Gizé, a grande pirâmide também, foi construída aproximadamente entre os anos de 2551 a 2528 a.C., né? A grande pirâmide. Ora, o que acontecia aqui? Nós estamos vendo, né, alavancas, né, plano inclinado, por exemplo, né, um plano inclinado, ou seja, máquinas simples, né, sendo utilizadas nas grandes construções. E máquinas simples são estudadas numa área da mecânica conhecida como estática, de forma que já tinham conhecimento de princípios da estática, né? O fato é que podemos então colocar o início da mecânica a cerca de 2.500 anos de Cristo. O primeiro livro de mecânica, de acordo com esse livro aqui, escrito em inglês, Uma História da Mecânica, por René Dugas, o primeiro texto é apócrifo e tem o nome de Problemas de Mecânica e que se propunha a estudar as máquinas simples. Então a mecânica realmente começou com a estática, por conta do interesse, né, na utilização das máquinas simples. Platão, por outro lado, deu um impulso na cinemática ao propor, né, que os objetos, os astros na abóbada celeste, descreviam movimentos circulares. Começou, então, com o conceito de trajetória, que nós já havíamos abordado antes, né? Movimento circular e uniforme, porque assim se nos parece. Olhamos para o céu e percebemos que depois de 24 horas temos praticamente o mesmo céu diante de nós. Ou seja, as estrelas descreveriam movimentos circulares e uniformes com um período de 24 horas, né? O fato é que Platão, então, como vemos aqui nessa figura, é claro que sempre é baseado na Terra, né, como sendo ou como estando, né, no centro do universo, porque essa ideia ganhou força desde a antiguidade, né? A Terra ocupando um lugar especial no espaço e todos os astros em movimento circular em torno da Terra. É claro que 5 planetas não seguiam muito essa órbita, mas depois, né, um discípulo de Platão buscou um modelo que descrevia o movimento dos planetas fazendo uso de 2 órbitas circulares. Muito engenhoso isso na realidade, né? Então, essa ideia, né, da órbita da Lua em torno da Terra, como descrevendo uma órbita circular, é uma das primeiras ideias, né, a respeito da trajetória. Veja, aqui estamos falando de conceitos cinemáticos, na realidade, né? Quem se preocupou com uma dinâmica, né, ou com uma dinâmica,
né? É a dinâmica de Aristóteles, né? Foi Aristóteles, né? A obra dele foi toda ela coligida. Temos aqui 2 volumes de aproximadamente 2.500 páginas, mas ele não escreveu só sobre física, sobre tópicos da física, ele também discorreu sobre as várias áreas do conhecimento, ciências da vida, medicina, que chamaríamos hoje biologia e assim por diante, né? Muito bem, Aristóteles também tinha uma proposta de cinemática, né? E tinha uma proposta para dinâmica. Ele procurava explicar, né, por que uma maçã cai em direção à Terra. Ela cai em direção à Terra, de acordo com Aristóteles, porque a maçã procura o seu lugar natural, e o seu lugar natural é no centro da Terra, porque a Terra ocupa um lugar muito especial no universo. Essa é a ideia de Aristóteles, né? E que reinou absoluta durante muito tempo. Com respeito às órbitas, ele tinha aquelas ideias de esferas cristalinas, fazia uso de 57 esferas cristalinas para reproduzir o movimento dos planetas, né? E de todos os corpos celestes, né? Arquimedes, nossa, Arquimedes deu uma grande contribuição para a mecânica, especialmente para a estática, não é? E ele, então, procurou chamar a atenção para o centro de gravidade, como determinar o centro de gravidade, discutir o equilíbrio e as alavancas, né? O princípio de Arquimedes para as alavancas. E hoje isso é muito bem entendido. Era também, ou foi, um dos maiores matemáticos da antiguidade. Aqui nós já estamos falando, né, de cerca de 200 anos antes de Cristo, né? Arquimedes deu grandes contribuições para a física, né? Aqui para a determinação do centro de gravidade. No livro dele sobre o equilíbrio dos planos, discorreu sobre a alavanca, né, como é um exemplo, então, de máquina simples, né? Mas ele também teve uma contribuição fantástica, né? Ele foi quem descobriu uma força, conhecida hoje como força de impulso, né? O fato é que quando um objeto está imerso, como temos aqui nessa figura, né, num fluido, ele experimenta a ação de uma força por parte do fluido sobre ele. Essa força é sempre vertical, por isso que os objetos boiam, né? E Arquimedes descobriu esta força. Ptolomeu deu outra grande contribuição, né, ao propor, né, um modelo para o movimento dos corpos celestes, e esse modelo durou mais de 1000 anos, né? O modelo de Ptolomeu era curioso porque ele fazia uso dos epiciclos, né? Ou seja, movimento circular de tal maneira que o centro desse movimento circular executa um movimento circular, 2 movimentos circulares, né? É que o dele é um pouco diferente daquele que fora proposto antes, porque agora ele introduziu o conselho de Equante, o centro, a Terra não ficava no centro do deferente dessa grande órbita aqui. Enfim, Ptolomeu, algumas modificações, de tal maneira que o modelo dele foi o modelo de movimento dos astros na abóbada celeste por mais de 1500 anos, né? Copérnico, por outro lado, deu uma contribuição na medida que ele praticamente introduziu, né, o heliocentrismo. Ptolomeu propunha que a descrição dos movimentos seria mais simples se nós adotássemos o Sol como o referencial. Na verdade, para alguns, né, Ptolomeu estava tirando aqui a Terra, né, do centro do universo. Copérnico apenas propôs que a escolha do Sol como referencial facilitava muito a descrição dos movimentos. Para alguns,
Isso aqui representava uma nova teoria do heliocentrismo, né? Abandonando o geocentrismo, né? Que propõe que a Terra esteja no centro do universo. Agora, a Terra passa a se movimentar, né, em torno do Sol, e não o contrário. Antes, né? De forma que essa teoria de Copérnico ela era baseada no Sol, né, como a origem de um referencial, como dizemos hoje, né? Alguns dizem o Sol como o centro do universo, né, ocupando um lugar especial do universo. Kepler, por outro lado, revolucionou mais ainda, né? Porque ele estabeleceu algumas leis do movimento dos planetas, e a que eu gosto mais de chamar a atenção para ela é essa lei aqui, né? Que estabelece, veja só, que estabelece que as órbitas dos planetas são órbitas elípticas. Existem ainda duas outras leis que a gente vai comentar oportunamente. Mas, veja só, agora, nesse modelo, né, de novo Kepler lança a mão da ideia de que, e reforça o modelo heliocêntrico, porque o Sol ocupava agora um dos focos dela conhecida, ela está aqui em amarelo, né? Conhecida como elipse. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas foi uma obra também revolucionária, né? Temos aqui a lei das áreas, né, que o vetor posição percorre áreas iguais e intervalos de tempos iguais, né? E a outra é relativa ao cubo do semi-eixo maior, que é proporcional ao quadrado do período da órbita. Mas não vamos entrar nesses detalhes, né? Galilei deu grandes contribuições, sim, como já dissemos antes, né, para a mecânica. Ele estudou o movimento dos projéteis, um movimento muito comum na superfície terrestre, né? Ele também estudou o movimento uniformemente variado, né? Ele estudou o movimento de queda livre, estudou o movimento uniforme, deu grandes contribuições, né? Esta aqui é uma experiência que a gente pode fazer facilmente no laboratório, né? Que é um movimento de uma bola, por exemplo, né, descendo uma calha. Esta é a experiência que pode ser facilmente reproduzida, né? Quanto menor for a inclinação, menor é a aceleração ao longo do movimento. Então, Galileu reduzia a aceleração da gravidade, né? Ele também construiu um instrumento que foi o precursor dos grandes telescópios e fez grandes observações em relação à Lua, às estrelas, né, à galáxia e assim por diante. Agora, tudo mudou mesmo com Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Ficou famosíssimo por duas coisas que são importantes na mecânica. A primeira é porque ele enunciou 3 leis. Vamos estudar essas leis em detalhes, né? A lei da ação e da reação, a lei que estabelece uma relação simples entre a força e a aceleração, e finalmente a lei da inércia, que não é bem uma criação dele, uma ideia dele, mas a gente vai discutir isso depois. 3 leis que regem o movimento. Aqui temos o momento máximo, né, na história da mecânica, né? Newton chamava muito a atenção para o formalismo matemático, que é essencial na realidade em toda a física, mas ele destacou muito esse aspecto,
porque o livro dele tinha aí o nome de Princípios Matemáticos, né, do que era conhecido até aquela época como sendo a filosofia que descreve os fenômenos naturais, né? De forma que temos aqui, então, uma nova direção na mecânica. Newton era um grande experimental também. Ele não só fazia teoria ou física teórica, como também física experimental e aplicada. Temos aqui, por exemplo, o famoso telescópio newtoniano, né? Ou seja, o telescópio refletor, né, que foi proposto por Newton. Também Newton descobriu o fenômeno da dispersão da luz, né, e também que a luz era uma soma de que chamaríamos hoje de ondas eletromagnéticas de diferentes frequências, né? Mas, de qualquer maneira, Newton foi um dos maiores cientistas da história da humanidade. Mas Newton deu uma outra contribuição também. E essa contribuição é a lei da gravitação universal. Ele observou o movimento da Lua e percebeu que a Lua estava sempre caindo sobre a superfície terrestre. Ou seja, a Lua se move por conta de uma força de atração em direção à superfície terrestre. Essa força é a força gravitacional. E agora, observando o movimento da Lua e observando o movimento da queda da maçã, ele conseguiu descobrir uma expressão para a força gravitacional, que envolve o quadrado da distância, o inverso do quadrado da distância entre os objetos. Newton deu duas grandes contribuições. Descobriu a lei da gravitação universal, entendeu a força mais importante no universo e também ele propôs as 3 leis da dinâmica newtoniana, da dinâmica do ponto. Eu queria ainda chamar a atenção para um contemporâneo de Newton que introduziu o conceito de energia. Sim, aqui nós estamos falando de Leibniz, deu uma enorme contribuição tanto para a descrição dos movimentos utilizando a matemática, como também Newton o fez, né? Mas Leibniz introduziu outro conceito fundamental da mecânica, que é o conceito de energia. Ele falou apenas de energia cinética, não importa, mas ele introduziu o conceito. Agora, a partir daqui, aí tivemos grandes desenvolvimentos, né? Eu quero chamar a atenção para Euler, né? Aproximadamente 1750, né? Ele entendeu como descrever o movimento dos corpos rígidos, né? E isso é muito importante, não no contexto da física do ensino médio, mas no contexto do estudo do movimento, né? Porque Newton e também Leibniz estavam falando aqui da energia de uma partícula, do movimento de uma partícula. E é essa que é estudada, então, no ensino médio. E terminamos, então, a nossa história nesse ponto.